Hoje nós vamos falar das etapas do processo de controle com enfoque no planejamento e, consequentemente, nos alcances de lucro dos investimentos feitos pela empresa. Com base para o nosso estudo de hoje, nós temos o livro Controladoria, Teoria e Prática, o capítulo 2, e o livro Controladoria Básica, do Padovese, capítulo 6. Ambos os conteúdos estão disponíveis na biblioteca virtual da instituição. Antes de falar do processo de planejamento, é necessário distinguir as etapas e os componentes do processo de gestão. A primeira fase delas, que é a análise, engloba planejamento, organização, controle, comunicação e motivação. Na segunda fase, que é a fase da análise dos lucros, das avaliações das projeções de fluxo de caixa, nós temos os conceitos de prazo de retorno e os objetivos, e, consequentemente, a criação do plano estratégico. Sempre que eu falar de plano estratégico, eu vou estar indo para a terceira e última fase, que é a fase dos processos, que se divide em ciclo operacional e ciclo financeiro, cada um tratando de suas áreas específicas. No ciclo operacional, a gente tem a aplicação dos bens e serviços, os materiais aplicados, o prazo de execução, e no fluxo financeiro, nós temos aquelas operações que vão afetar os pagamentos, os recebimentos e também o surgimento das tarifas bancárias. Planejamento, dentro das etapas de processo de controle, nada mais é que os pensamentos, ideias, propósitos e objetivos dos gestores da empresa. São os desejos, são as necessidades, são as metas de lucros futuras. Planejamento nada mais é que elaborar as etapas do processo de geração de lucro. Nessa parte do planejamento, nós temos o que a controladoria chama de controladoria estratégica, que é a parte da controladoria responsável pela análise, planejamento e implementação, bem como o controle das estratégias do negócio. Então, a controladoria, gente, ela não toma conta só dos números, ela participa de todo o processo de investimento, desde o planejamento até os resultados propriamente ditos. Dentro dessa esfera, a gente pode dizer que o planejamento ele pode ser de três tipos: o estratégico, programa e orçamentário. No planejamento estratégico, nós temos o trabalho daquelas decisões do futuro da empresa, que vão demandar um período de tempo maior, entre 3 e 10 anos. No programa, são para os dispêndios de capital maiores. Pode ser com um curto espaço de tempo, porém o investimento em capital por parte da empresa, ele é maior. E por último, o planejamento orçamentário, que trata das necessidades imediatas, de pequenos investimentos e pequenas compras. Para poder analisar se essas técnicas de planejamento, tanto dentro do estratégico, do orçamentário, se elas estão sendo aplicadas de forma correta, existem métodos para poder medir cada um desses processos. Um deles é a análise SWOT, que é onde se aplica a análise das ameaças e das oportunidades do ambiente em que a estratégia vai ser tomada. Auxílio à análise SWOT, após aplicadas essas estratégias, também existe uma forma de mensurar se os seus reflexos na área financeira, na área dos clientes, nos procedimentos internos da empresa e no aprendizado e conhecimento, elas estão sendo aplicadas, que é o BSC. O BSC nada mais é que um sistema de informação para gerenciamento da estratégia empresarial. Traduz a missão e a estratégia da empresa em um conjunto abrangente de medidas de desempenho financeiras e não financeiras, que serve de base para um sistema de medição e gestão estratégica. Então, o que a gente pode observar desses dois mecanismos de mensuração da análise de planejamento? A análise SWOT, ela detecta as dificuldades e as facilidades do ambiente. Então, ela está antes do planejamento ser iniciado.
O BSC, ele ocorre depois que o planejamento é aplicado. Ele avalia se as decisões que foram tomadas, se os resultados obtidos pela análise SWOT estão funcionando. Então, seriam esses os dois mecanismos para avaliar as ideias impostas no planejamento estratégico. Depois que nós temos o planejamento propriamente dito e pronto, quais seriam então as decisões que requer maior atenção por parte dos gestores? Aquelas que envolvem volumes maiores de dinheiro, aquelas que envolvem investimentos mais grandiosos, porém com um período de tempo de retorno menor. Quais delas deveriam ser mais interessantes e mais avaliadas de perto pelo Departamento de Controladoria, ou melhor chamando, pela Controladoria Estratégica? Aqui nós temos dois tipos de investimento para responder à pergunta anterior: os investimentos de longo prazo e os investimentos de curto prazo. Nos investimentos de longo prazo, nós temos os ativos, que são os responsáveis pelo retorno dos investimentos, podendo ser materiais ou não. São bens que têm foco no resultado positivo, são eles que vão determinar a lucratividade da empresa e eles sempre vão ter relação com os fluxos de entrada e saída de dinheiro da entidade. E nos investimentos de curto prazo, nós temos aqueles bens que têm um retorno num espaço menor de tempo. Eles vão envolver pequenos investimentos de capital e vão trabalhar com planejamento de orçamento. Aqui não é necessário um grande estudo ou uma grande avaliação, porque geralmente vão envolver investimentos com valores mais curtos e que vão demandar pouco tempo de estratégia. Como que são determinados os objetivos para que esses investimentos possam surgir? Sempre deve-se levar em consideração os fluxos de caixa, ou seja, o retorno financeiro que a empresa tem para que ela possa adquirir um determinado bem, os objetivos e as metas dos procedimentos de planejamento. Aqui os objetivos, eles sempre vão ser qualitativos e as metas, elas sempre vão ser quantitativas. Os objetivos vão ser as políticas e as ideias, e as metas, que são os quantitativos, vão ser os resultados auferidos pelos objetivos tomados. Sendo assim, nós podemos definir que qualquer tipo de investimento, seja ele de curto ou de longo prazo, ele tem que obedecer 5 etapas. A primeira delas é a análise e a projeção do fluxo de caixa. A segunda é medir os pontos positivos e negativos do processo de lucro. Aqui a gente pode aplicar a análise SWOT e o BSC. Na fase 3, nós vamos avaliar os gaps e determinar a diferença estratégica. Aqui a gente vai avaliar as oscilações de mercado, os concorrentes, os produtos que estão sendo oferecidos. No nível 4, vão ser analisados os fatores chaves do sucesso para o plano de ação. O que deve ser feito para que esses investimentos tragam o retorno desejado? E a fase 5, revisão anual e orçada dos dados projetados. Eu preciso sempre de revisar com continuidade as técnicas adotadas em qualquer tipo de planejamento, seja para investimento de curto ou de longo prazo, porque como a controladoria é influenciada pelo ambiente que ela está inserida, o que eu programei há um ano atrás, talvez hoje não seja mais válido. Talvez seja necessário ser revisto o plano de ação para que o investimento possa voltar a dar resultados positivos. Ainda dentro do conceito das propostas de investimento, o que deve ser analisado antes de qualquer processo? As áreas de incerteza, os erros que devem ser mínimos, a quantificação dessas incertezas, as estimativas, quais vão ser os métodos de avaliação dos resultados dessas propostas e qual o fluxo de caixa, seja ele para o certo
e para o duvidoso. Mas existe realmente uma forma de mensurar se essas propostas de investimento foram feitas de forma correta? Adianto que sim. Nas próximas lâminas a gente vai ver a matemática que diz se esses resultados são verdadeiros ou não. Começa essa primeira fase de avaliação, pelas estimativas de fluxo de caixa. Para tanto, nós precisamos de conhecer dois termos muito específicos dessa área: os desembolsos líquidos dos investimentos e as entradas líquidas de caixa. Desembolso líquido vão ser os gastos propriamente ditos para que se possa adquirir o investimento. O valor do bem, algum valor de seguro, implantação e desenvolvimento, gastos com equipamentos, custos de instalação, seria o valor total necessário que a empresa precisa de desembolsar para que o ativo possa estar no mercado funcionando e para que ele possa gerar receita. Lembrando sempre que não tem relação com as saídas de caixa operacional. Aqui, o investimento ainda não está gerando receita, é somente o gasto inicial. As entradas líquidas de caixa nada mais são que os resultados desse investimento. São os fluxos de caixa operacionais calculados depois de serem deduzidos das saídas operacionais de caixa e de imposto. Então, é a receita que o meu investimento está gerando, abatido os impostos. Não é o valor bruto da venda, sim o valor líquido. E a vida útil do bem também pode ser reduzida desse cálculo devido à sua utilização no mercado. Partindo do conhecimento de desembolso líquido e de fluxo de caixa, como que eu vou saber se eu devo investir ou não? Como que eu vou saber se a proposta de investimento no futuro vai me dar resultado positivo ou negativo? Nós temos 3 ferramentas para que isso possa acontecer: o período payback, a taxa contábil de retorno e o fluxo de caixa descontado, que se divide em valor presente líquido e taxa interna de retorno. No que diz respeito ao período payback, esse mede o tempo necessário para que os fluxos de caixa esperados paguem o seu investimento. Ele é sempre medido em anos, é um método mais simples, baseando os projetos no tempo. Como que o payback é calculado? Eu vou pegar o total dos meus desembolsos líquidos e vou dividir pelas minhas entradas líquidas de caixa. Aqui temos um exemplo. A empresa X está considerando a compra de um maquinário e tem as seguintes informações: desembolso líquido de caixa de 200 mil, estimativa anual de economia de 60 mil, estimativa de vida útil 5 anos e valor de remuneração zero. Qual seria o payback dessa operação? É de 3 anos. Se eu tiver um investimento de 200 mil e uma economia de caixa de 60 mil, em 3 anos eu vou estar quitando o meu investimento. Outro método é a taxa contábil de retorno. Essa taxa, ela procura expressar a média estimada anual dos fluxos de caixa e expressá-los com uma porcentagem do investimento líquido. Para que esse cálculo seja feito, nós temos a média anual das entradas líquidas de caixa, ele leva em consideração a depreciação e o desembolso líquido do investimento. A empresa X está considerando a compra de um maquinário e tem as seguintes informações: desembolso líquido de caixa, 200 mil, estimativa anual de economia, 60 mil, estimativa de vida útil, 5 anos e valor de remuneração zero. Qual seria o valor da taxa contábil de retorno? Nós temos aí 60 mil de economia de caixa, menos os 40 mil de depreciação, dividido pelo total do desembolso. Nós teríamos aí uma taxa contábil de retorno de 10%. Diferente do payback, a taxa contábil de retorno
ela é sempre medida em percentual. Mas como que nós analisamos se as metas e os objetivos traçados junto ao fluxo de caixa estão sendo seguidos? Até agora, nós vimos as formas de medir os resultados. Mas como que a gente analisa se as metas e os objetivos traçados, eles estão corretos? O retorno das metas de lucro, ele é medido pelo índice de retorno sobre o capital empregado, que consiste em uma das melhores medidas de desempenho utilizadas em um planejamento de longo prazo, para estabelecer as metas de lucro. O retorno sobre o capital investido, ele sempre vai medir as metas satisfatórias do lucro para que a empresa possa sobreviver no longo prazo. E é calculado um índice para cada ano. Então, esse cálculo ele é feito todo final de período. Como que esse cálculo é feito? Por meio do ROCE, que leva em consideração o lucro líquido planejado e o ativo planejado. Vou pegar o meu lucro líquido do período e vou dividir pelo total do meu ativo planejado, sempre medido em percentual. Muito obrigada a todos. Hoje nós trabalhamos aí como que a gente avalia as metas e os objetivos tomados, como que nós avaliamos os resultados do período. Espero que vocês deem uma lidinha nos capítulos que eu passei. Em nossas webconferências e fórum iremos tirar as dúvidas surgidas do material.